Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Olá, estamos começando pelo canal Noticioso mais um programa Minas em Destaque. Hoje vamos conversar com a advogada criminalista, doutora Camila Félix, que é professora da Escola Superior de Advocacia e também mestranda do curso de Direito na Faculdade Milton Campos. A doutora Camila recentemente lançou um livro, Tribunal do Júri, uma análise reflexiva de sua estrutura jurídica e física. Olá, como vai, doutora? Tudo bem? Prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, Walter, como vai? Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de estar participando desse programa. Quero também agradecê-lo por ter comparecido no lançamento do meu livro. Eu fiquei muito lisonjeada e muito feliz. Doutora Camila, como é que é a dinâmica do Tribunal do Júri? Porque ali estão pessoas leigas que vão julgar uma determinada pessoa acusada de um crime, né, no Tribunal do Júri. E quem são essas pessoas que estão julgando e qual tipo de pessoa que vai ao Tribunal do Júri responder por um crime ali diante do juiz? Walter, é muito importante as pessoas compreenderem, os telespectadores compreenderem, assim como todo profissional da área do direito, todo estudioso da área do direito, compreender a estruturação do Tribunal do Júri. O livro traz essa abordagem de como é essa estruturação do Tribunal do Júri. Ele perpassa por todo o conteúdo jurídico do Tribunal do Júri. Como? Ele informa que o Tribunal do Júri, ele é altamente antigo, ele começou nos primórdios dos tempos, no Egito, em Roma, na Roma Antiga, e por aí ele destrincha todo o contexto e essa estruturação do Tribunal do Júri. Como que funciona ele aqui no Brasil com os nossos 7 jurados leigos? Qual é a competência do julgamento do Tribunal do Júri, que aqui no Brasil é diferente do que acontece em outros países? Então, aqui no Brasil, nós temos o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, colocados no artigo 74 do Código de Processo Penal. Então, o júri, ele traz essa abordagem acerca da sua competência, acerca dos seus princípios constitucionais, que são a plenitude da defesa, o sigilo da votação. Então, o livro, ele traz essa abordagem realmente de como funciona essa estrutura de forma bastante didática, de forma bastante simples, para quem quer um dia participar de um conselho de sentença, porque também é chamado de conselho de sentença, ou de quem apenas gosta de estudar sobre o Instituto, porque a gente gosta muito de visualizar aqueles filmes norte-americanos. Recentemente, no ano passado, nós tivemos uma novela que abordou muito bem, né, o Tribunal do Júri, de uma forma bastante lúdica, de uma forma bastante fantasiosa, muitas das vezes, mas o júri, ele traz essa coisa íntima de cada um, inerente de cada um, por conta desses trabalhos cinematográficos. Então, ele traz essa abordagem de forma simplória aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós temos uma diferença muito grande dos júris que acontecem nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo. Então, o júri nosso brasileiro, ele é altamente diferenciado dos outros júris. Isso é muito importante de compreender. Agora, um detalhe, doutora Camila, a lista dá a impressão que é um teatro, onde naturalmente tem o juiz que vai julgar, tem o advogado de defesa e tem o promotor, que é a pessoa que vai fazer o papel de acusação em cima daquela pessoa que está lá respondendo pelo crime, no caso de homicídio, pode ser também crime de aborto, não é isso mesmo? Tem outros tipos de crime que vão ser julgados ali perante o Tribunal do Júri. Agora, como é que é essa dinâmica, como é que eles são escolhidos, como é que são os jurados escolhidos, como é que funciona toda essa dinâmica dentro do Tribunal do Júri? Tem dificuldade ali também de uma mulher estar advogando, estar defendendo o cliente ali, porque a gente sabe que é muita pressão também em cima, a família está ali assistindo, muita gente acompanhando aquele crime, se for um crime mais que tem um apelo popular muito grande, essa coisa toda implica também na cabeça do jurado, tem uma pressão maior na hora de julgar. Ele pode ser independente depois que a imprensa faz muita pressão em cima daquele caso?
O que acontece aqui no Brasil é que são escolhidos 7 jurados ao final. Então, dos 25 jurados, 15 precisam de estar presente no dia da sessão em julgamento e são sorteados tão somente 7 jurados. O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, para traçar um paralelo para vocês. Nos Estados Unidos, depender de cada estado federativo, é entre 6 a 12 jurados, sendo que lá, via de regra, são 12 jurados. Além disso, aqui no Brasil, cada jurado ele tem uma autonomia própria, ou seja, ele pode julgar de acordo com sua livre convicção. Isso é muito importante, diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que o corpo de jurado chega em um consenso único. Eu teço, inclusive, um artigo que eu escrevi, uma crítica sobre o Conselho de Sentença no Brasil, porque se nós formos analisar, se a gente analisar a quantidade de decisão favorável, porque a gente precisa de no mínimo um 4-3, seja para condenação, seja para absolvição, aqui no nosso direito brasileiro. E o que é interessante é que é 50%, dá em torno de 52%, 54% mais ou menos. Ou seja, um aluno para poder passar de ano, ele precisa de 70% de aprovação. Olha que interessante. E no nosso Conselho de Sentença brasileiro, nós precisamos de tão somente em torno de 52% a 54% de decisão a favor ou de decisão contra. Então, eu teço, inclusive, um artigo meu que tem uma crítica acerca dessa situação. Em relação aos jurados, são esses 7 jurados escolhidos, ao final, para cada julgamento. Em relação à atuação do profissional, isso varia muito de acordo com cada profissional. É importante o telespectador entender que cada profissional ele tem uma convicção íntima, uma forma de atuação que é inerente de cada um. É óbvio que o júri, nós damos o conselho para o profissional para que ele não utilize de tanto tecnicismo, haja vista que os jurados eles são leigos, eles podem ter conhecimento técnico jurídico ou podem não ter qualquer tipo de conhecimento técnico jurídico. Então ele pode ser um estudante, ele precisa de tão somente ser acima de 18 anos, para ele poder fazer a inscrição dele para participar do Conselho de Sentença. Ele precisa de ser acima de 18 anos e precisa de ter idoneidade moral, ou seja, a certidão de antecedentes criminais dele favorável, ainda que tenha alguns abalos psicológicos, psiquiátricos no íntimo dele, o que é outra crítica ao Conselho de Sentença. Doutora Camila, mas tem um detalhe também. A gente sabe que muitas pessoas acham que somente o crime de homicídio é que vai ao tribunal do júri. Por exemplo, incitação ao suicídio também vai ao tribunal do júri? Vai. Hoje são 4 tipificações que está no Código de Processo Penal, igual eu te falei no artigo 74 do CPP, né? Que é o infanticídio, o induzimento ao auxílio ao suicídio, o aborto e o homicídio. Lembrando que é consumado ou tentado. E o homicídio culposo não vai a júri popular. Naturalmente, o culposo é aquele onde a pessoa não tem a vontade de ser consumado aquele ato. Exatamente. Diferente do crime doloso. Exatamente. Que a pessoa quer que aquilo aconteça, né? Quer dizer, ele vai cometer um crime sabendo que vai eliminar aquela pessoa, então ali ele está ciente do crime que ele está cometendo. Já no crime que a senhora está falando, no culposo, essa coisa não acontece, não é isso? Não, mentira. Vou consertar minha fala para vocês. Os crimes consumados ou tentados, homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ao auxílio-suicídio, todos são da competência do tribunal do júri, cabendo a desclassificação. Todos esses crimes cabem a desclassificação para outro tipo de crime, como, por exemplo, o latrocínio ou o homicídio culposo sem as qualificadoras. Sempre vai ser julgado no tribunal do júri essas desclassificações, que também estão no Código de Processo Penal. E quem julga essa desclassificação é o Conselho de Sentença. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Um profissional vai para poder defender um crime de homicídio e o Ministério Público fez uma denúncia com o homicídio qualificado. É possível que o Conselho de Sentença desclassifique para o homicídio simples, por exemplo. Agora um detalhe, o latrocínio, né, que é roubar para matar, ou matar para roubar, no caso aí, o artigo... No caso é o 57, não é isso mesmo? Não, o 57 é o assalto, né? O roubo.
Mas por que o latrocínio não entra nesse caso, por exemplo? Porque é o crime onde a pessoa tira a vida de outra para adquirir aquele objeto que ele quer tê-lo consigo. Então, por que esse crime não vai ao tribunal do júri? É crime contra o patrimônio, é isso? Isso mesmo. O crime de latrocínio ele é considerado crime contra o patrimônio. Ou seja, o dolo da pessoa, a intenção da pessoa primária não era de matar. A intenção primária da pessoa era de roubar. Assim como o genocídio também, porque o genocídio é um crime contra a humanidade e dentro do genocídio, dentro desse contexto do genocídio, pode acontecer, por exemplo, estupro, pode acontecer lesão corporal, pode acontecer vários outros crimes que não sejam os crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. Agora eu lhe pergunto, por exemplo, um crime da repercussão que teve o caso Bruno e também da Isabela Nardoni, é possível que a mídia, que a imprensa, existe o clamor popular, mas que a imprensa faça influência, tem influência na cabeça do jurado? Porque depois de receber tanta notícia em cima daquele caso, com certeza também os jurados ali podem ter uma influência sobre aquele caso. O sujeito poderia ser absolvido, mas de tanto receber aquela carga que ele que está pré-condenado, naturalmente essa influência também, ela pesa muito na hora de decidir do jurado? Ô Walter, eu falo que hoje nós estamos vivendo tempos de muita dificuldade, né? A mídia está cada vez mais sendo ultrajada e vilipendiada e as pessoas estão cada vez mais sendo reféns da própria mídia, ou seja, numa visão bastante crítica, nós estamos vivendo uma modificação do Estado Democrático de Direito, o que é uma dificuldade, porque uma coisa, né, uma forma de atuação estatal que foi conquistada com tanta dificuldade, hoje existem pouquíssimos países que não são democracia, hoje está vivendo uma forma de antidemocracia em pleno século XXI. A mídia, sim, ela faz uma atuação, ela tem uma atuação muito profícua na cabeça dos indivíduos, na cabeça de todos os cidadãos. E é por isso que é muito importante as pessoas, o conselho de sentença, carrear os autos, ou seja, analisar o processo. Muitas das vezes, quando a gente faz um conselho de sentença, a gente percebe que as pessoas, que os jurados pegam pouco nos processos. O processo ele fica disponível para o jurado, não é para enfeitar, é para ele analisar. Por outro lado, eu teço uma crítica no Conselho de Sentença do Brasil, que é diferente do norte-americano, porque o júri norte-americano, ele demora dias e até meses, o que não acontece aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem um júri que acontece de forma muito rápida, não raras às vezes, um júri acontece em um dia, meio-dia, sem várias oitivas, né? Então a gente observa que existe essa fragilidade processual por dois motivos. O primeiro motivo é pela falta da análise processual pelo próprio jurado, acreditando tão somente na oratória do defensor e do acusador, o que é um problema. E também no que a imprensa está divulgando. E o segundo ponto, o que a imprensa está divulgando, porque todos nós somos seres humanos, então é inevitável que o que a imprensa esteja divulgando vai influenciar a nossa intimidade, e todos nós temos uma vida, por mais que a gente queira separar essa vida do julgamento, nós temos as nossas convicções íntimas, familiares, religiosas, que a gente leva, não raras às vezes, para um processo. Então é importante que o jurado esteja atento a esses dois pontos. O primeiro ponto, analisar o processo, porque o júri aqui, como eu disse anteriormente, é muito rápido, o jurado não tem tempo de analisar um processo com tanta profundidade. E existe um terceiro ponto também, que eu já até ia me esquecendo, mas que ele é de suma importância. A Polícia Civil, que é o órgão que faz aquela persecução penal, que é o órgão que investiga o caso, né? Se houve ou se não houve o crime, ainda é muito fragilizada aqui no Brasil também.
Você pensa comigo que nós usávamos digital, nós temos um banco de dados digital, né, das nossas digitais dentro da Polícia Civil, e raríssimos os processos que a gente encontra, as análises digital dentro de um processo penal. Ou seja, aquela persecução penal, aquele processo de investigação que acontece, que deveria ser feito, muito bem feito pela Polícia Civil, não é. E não é por culpa da Polícia Civil não, Walter. É porque o Estado não subsidia ferramentas adequadas para que esse processo de investigação seja adequado e correto, o que é outro problema dentro do nosso país. Dentro do que a senhora está falando aí, há a possibilidade também, inclusive, de um fio de cabelo ser um material para desvendar um crime, que até então seria insolúvel, mas não tem esse mecanismo para que consiga trabalhar mais diretamente e elucidar um determinado crime, por falta de técnica. É importante salientar que tem muita gente que gosta de CSI, né? Exatamente. E a gente meio que empolga com o CSI. De fato, o CSI é maravilhoso, lindo. Quem nos dera, se pudéssemos, né, fazer essa artimanha de termos um CSI aqui. Mas as apurações criminal, a criminologia aplicada, ela poderia ser um pouco melhor, sim. E a gente vê que ela é melhor nos crimes de repercussão pública. Isso é outro problema, porque os crimes de repercussão pública existe um apelo social e por conta desse apelo social, essas investigações elas são muito mais aprofundadas, o que não acontece nos crimes do dia a dia, por conta inclusive da falta de subsídios das pessoas. Então, 70% dos crimes que acontecem no Brasil são de pessoas de classe média baixa. Bem, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o programa Minas em Destaque, aqui pelo canal Noticioso, conversando hoje com a doutora Camila Félix. Daqui a pouco a gente volta. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Estamos voltando com o programa Minas em Destaque pelo canal Noticioso, conversando hoje com a doutora Camila Félix, que é advogada e criminalista. Doutora Camila, com relação à atividade da mulher advogada, como é que a mulher, você mulher, se sente quando você vai a uma delegacia, se existe algum problema por ser mulher, se existe o assédio? E outro detalhe, a vestimenta que a mulher tem que usar, porque tem alguns presídios que determinam que determinada roupa a mulher não pode usar. A mulher advogada é uma roupa que esteja justa, um decote, essa coisa toda. Por que em cima da mulher advogada tem essa questão? A senhora é de acordo ou não com essa decisão? Bem... O que acontece? Nós temos um regimento interno das unidades prisionais, né, de cada estado, e cada uma vai determinar um pouco dessa vestimenta. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, ele determina a vestimenta do profissional da advocacia, né? Ele não tece uma regra da vestimenta, se tem que ser decotada, se não pode ter quantos palmos acima do joelho, ele não determina isso. Todavia, ele determina que a vestimenta do profissional da área da advocacia deve ser uma vestimenta adequada e condizente com a profissão. Bem, Walter, o que acontece? O que é sedutor para você pode não ser para outra pessoa, né? Essa questão da sexualidade, dessa questão de ser sedutor é muito subjetivo, porque pode ser que uma pessoa seja muito sedutora e muito bonita para um, mas pode ser que não seja para outro. Enfim, o que é importante as pessoas entenderem é que nós temos uma profissão altamente rígida, né, no sentido da vestimenta. Ela tem que ser uma vestimenta condizente e adequada. Isso é muito importante. Eu fui criada, aí eu vou falar um pouco da minha criação. Meu pai sempre disse o seguinte para mim: uma pessoa bem vestida comporta em qualquer lugar. E eu acredito muito nisso. Eu, de fato, não acho que seja adequado eu ir para uma unidade prisional como se eu estivesse indo para uma academia. Existem locais para eu usar uma roupa... Isso pode causar uma rebelião?
Não vai causar uma rebelião, mas não é o adequado, né? Pensa comigo, nós estamos em uma unidade prisional onde tem 2.000 detentos lá, né, que não tem qualquer tipo de contato feminino diário, né, ou tipo de contato. Então a sexualidade ela acontece. Isso não significa que a pessoa vai avançar na gente de forma alguma, mas eu sou a favor da vestimenta adequada e condizente com a nossa profissão. Vai para uma festa, utiliza outro tipo de vestimenta. Você não vai para um vestido longo trabalhar cheio de plumas e paetês, né? Você vai para um baile de plumas e paetês. Então, da mesma forma, cada área tem a sua vestimenta adequada. A senhora já enfrentou alguma dificuldade no caso de uma delegacia, até no próprio presídio, em função de um comportamento inadequado de um determinado sujeito, lá de um agente, de um policial, enfim? Não, na verdade, por conta da minha vestimenta, eu nunca enfrentei, não. Não, mas como advogada? Como advogada, já tive assédio, né? Não raras, às vezes, as pessoas confundem o nosso posicionamento com outro tipo de coisa, e sempre tem alguma brincadeira. Isso aí mas a gente tira de letra, né? Mantém a seriedade, mantém a postura e segue. Agora, eu queria lhe perguntar também, doutora Camila, a respeito, hoje a gente tem um grande número de mulheres no crime, principalmente com relação ao artigo 33 da Lei de Toques. Muitas mulheres jovens e de diversas idades presas. O que vem acontecendo para que tanta mulher esteja envolvida nesse tipo de crime? O que acontece é o seguinte, as mulheres, inevitavelmente, elas são muito frágeis, né? Elas têm uma certa fragilidade, apesar desse apelo feminino. Ainda assim, as mulheres elas têm uma certa fragilidade em relação aos homens, porque os homens são muito mais racionais e as mulheres são muito mais sentimentais, apesar de serem altamente capazes de realizarem várias atividades ao mesmo tempo. Por isso que as mulheres estão cada vez mais independentes, né? O que acontece em relação ao crime, e não raras as vezes isso acontece, é que esse contato com o outro, com essa independência da mulher e esse contato com o homem que é agente do crime, faz com que ela se seduza também por essa área. Inevitavelmente é o que acontece, é o que vem acontecendo. É um dinheiro supostamente fácil, que propicia para ela uma certa independência e esse poderio também, por conta da arma, por conta dessa atividade ilícita que prega um poder falso, que vai pegar e abrir espaço para essa mulher também participar dessa empreitada criminosa. No entanto, ainda é pequena a participação das mulheres em relação aos homens e existe uma diferenciação dentro das unidades prisionais masculinas e as unidades prisionais femininas em relação à visita. As mulheres, elas são muito mais abandonadas nas unidades prisionais do que os homens. Os homens, eles possuem muito mais visitas íntimas e visitas das suas mães, visitas das suas esposas, das suas irmãs, do que a mulher. Então, não raras as vezes, quando alguém estiver passando, por exemplo, numa unidade prisional, no sábado ou no domingo, vai perceber que a fila dá a volta para a unidade masculina, mas ela não dá a volta para a unidade feminina. A mulher, ela fica muito mais abandonada, exatamente por conta dessa situação preconceituosa também, que vem também nessa área criminal. Agora, doutora Camila, com relação também à questão da mulher envolvida no tráfico, essa semana eu vi que uma mãe foi presa porque estava levando celular e droga para o filho que está preso. E essa pessoa, né, vamos dizer assim, vai pagar por um crime, né, em função de uma pressão que sofreu, às vezes, do filho que está preso, de alguém que tenha faz pressão em cima daquele rapaz que está preso para que leve droga e celular. E aí essa coisa vai aumentando. E isso se prende muito no Brasil. E o número de presos e presas vai aumentando. Tem algum jeito, a senhora acha que tem algum jeito de diminuir isso aí? Porque, na realidade, aquela pessoa que nunca cometeu um crime vai cometer por uma pressão de dentro do presídio. No caso, a mãe, uma irmã, uma cunhada, a sobrinha, enfim. Não levar. Não levar, né? A primeira coisa que a pessoa precisa de entender é que ela não pode
acatar esses desejos de seus filhos, de seus maridos. Ela tem que aprender a falar não. Como eu disse para você, a mulher ela tem uma certa fragilidade maior do que o homem. Ela é muito mais sentimental, até pelo estado maternal, que é inerente da mulher. Não adianta, isso é inerente de nós mulheres, né? Isso está intrínseco ainda nas nossas veias, nas nossas artérias, no nosso núcleo. Então, a primeira coisa que eu aconselho é, de fato, não levar e não ceder aos apelos dos seus maridos, dos seus entes queridos, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, enfim, de quem estiver na unidade prisional, porque senão ela vai estar cometendo um ato criminoso, sim. Doutora Camila, eu queria fazer uma pergunta agora a respeito do papel da imprensa. Por exemplo, quando a pessoa vai presa, principalmente quando ela é apresentada à imprensa pela polícia, a própria Constituição Federal diz que aquela pessoa tem sua imagem violável, tá? E ali, quando ela é apresentada, há uma pré-condenação. Se diante do delegado, a pessoa presa pode ficar calada, só falar em juízo, e perante o juiz ficar em silêncio também, às vezes, quando o repórter vai perguntar, ele também já está acusando, e aquela pessoa vai responder de forma que ali, sem a presença de um advogado ou de um advogado, ela pode estar se incriminando. Como é que a senhora analisa essa situação? Primeiro, nós precisamos de entender que o papel da advocacia ela é sobrenaturalmente importante para a defesa de algum acusado. O advogado, ele cuida daquele acusado no sentido de, inclusive, preservar sua integridade física, né? Física, psíquica, moral, haja vista que ele solicita e faz pleitos para que haja uma distância daquela situação. Veja bem, Walter, muitas das vezes a imprensa chega e o processo criminal ele está em andamento, ele não está finalizado, ou seja, existe uma persecução penal em andamento, uma investigação em andamento. Então, pode ser denunciado por X ou pode ser denunciado por Y. E aí vai existir a imprensa condenando aquele acusado, condenando não, muitas das vezes imputando àquele acusado um fato criminoso que muitas das vezes não é. E ele fazendo prova contra si mesmo, no caso. Então, assim, existe essa situação, não é raras as vezes que isso acontece, e o clamor público já vem em cima, e aquela pessoa, porque antes de você ser um réu, você é um ser humano, antes de tudo. E esse ser humano retornará à sociedade. Então, esse estado psicológico que a pessoa fica, essa exacerbada movimentação da imprensa em cima da pessoa, pode sim influenciar não só no julgamento, mas pode influenciar na vida daquela pessoa. Doutora Camila, falar de um tema que a senhora conhece muito bem, a judicialização da saúde. Tem pessoas que precisam de um tratamento médico, de um remédio, geralmente remédios caríssimos para um determinado tratamento de saúde, e aí não tem condição de comprar esse remédio e vai buscar na justiça direito de ter esse remédio, esse medicamento. E a senhora conhece dessa matéria também. Essa judicialização da saúde, ela prejudica muito aquela pessoa que necessita daquele medicamento, porque muitas vezes o medicamento, quando vai chegar, essa pessoa já está em óbito, ou já faleceu no caso. Hoje acontece duas situações. A primeira coisa que vem acontecendo aqui no Brasil, o CNJ soltou, inclusive, ano retrasado, ano passado, salvo o melhor juízo, uma nota informando do exacerbado número de ações na área da saúde que estão acontecendo aqui no Brasil. Por dois motivos. O primeiro motivo que acontece é por conta dos procedimentos estéticos, né? A área estética também abriu um leque, principalmente a área odontológica, que vem fazendo procedimentos estéticos. Hoje a gente não vê procedimento estético só por meio de dermatologistas, cirurgiões plásticos. Mas hoje a gente vê a aplicação do ácido hialurônico, a gente vê procedimento de botox, a gente vê procedimento de pilha, a gente vê inúmeros procedimentos estéticos dentro da área de saúde. E quando a gente chama a área de saúde, a gente está falando que existem alguns fisioterapeutas que estão aplicando, existem enfermeiros que estão aplicando, existem esteticistas que estão aplicando, existem médicos que estão aplicando e existem odontólogos que estão aplicando. Então, esses profissionais, via de regra, existe uma ordem no sentido legal que permitem ou não permitem a aplicação de determinado procedimento. O que vem gerado o aumento das ações exatamente por falta de entendimento e compreensão do profissional e do paciente. Em relação
os outros procedimentos médicos que estão ligados, aqueles pedidos gravíssimos, que é o que você está falando também, como, por exemplo, eu precisei de uma cirurgia e como que eu vou fazer para poder ter essa cirurgia? É necessário, e eu vou informar ao telespectador, é importante que o profissional da área da saúde emita um laudo e faça o pedido de urgência ou emergência. Precisa de ter o laudo de urgência ou emergência para que o advogado impetre uma liminar para ele conseguir esse deferimento desse procedimento ou dessa medicação que é de urgência ou emergência. O advogado, ele é imprescindível, Walter, nessa hora, porque é o advogado que vai fazer essa agilidade processual para conseguir esse procedimento. Mas, doutor, às vezes quando essa situação já chega ao final, no caso de uma sentença que pode liberar aquele medicamento, essa pessoa já morreu. Não tem que ser mais célere a justiça nesse caso, julgar com mais celeridade, para que aquela pessoa que necessita daquele medicamento receba esse medicamento e possa prolongar a sua vida? A liminar, elas são deferidas em até 24 horas, tá? É muito importante entender isso. O CNJ, ele tem uma resolução que determina que a liminar ela seja feita em até 24 horas. É óbvio que o profissional, ele tem que estar junto ao magistrado. Ou seja, peticionei, sou sua advogada, peticiono, distribuo essa petição com o pedido de liminar, e aí eu despacho com o magistrado. Imediatamente é feito o deferimento desse procedimento. É lógico que se o magistrado entender pela urgência ou emergência, se tiver o laudo de urgência ou emergência, para este tipo de procedimento. Lembrando que qualquer tipo de erro médico, de erro, omissão estatal, erro médico, também o profissional da área da saúde e o Estado também é compelido a responder a uma ação criminal ou civil, a depender dessa situação. Doutora Camila, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Minas Destaque. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra aí para aquela estudante ou aquele estudante de direito que vai daqui a pouco se formar, né, que com certeza quer ser advogado, quer ser advogada. Muitos estão querendo concurso público, mas qual a mensagem sua para essa juventude que está entrando aí no curso de direito? A minha mensagem é conhecimento, conhecimento, conhecimento. Se esmerem, se esforcem e amem o que fazem, porque com amor, qualquer área que vocês escolherem vai dar certo, com toda certeza. E com certeza serão bem-sucedidos se vestir a camisa da advocacia, né? Com toda certeza. Venham advogar, porque a advocacia ainda está na moda, não é uma profissão que está em desuso, muito pelo contrário, e você pode resgatar vidas com a advocacia. Realmente é um prazer advogar. Agora, a última pergunta. O advogado defende o crime ou o criminoso? O advogado, no caso. O advogado defende o Estado Democrático de Direito e a Constituição. Obrigado, doutora Camila Félix, advogada criminalista, participando do nosso programa Minas em Destaque, falando aí para você, telespectador, telespectadora, de alguns procedimentos na área do crime, no Tribunal de Justiça, do júri, enfim, dessa dinâmica toda do processo que envolve a advocacia criminal. Doutora Camila, obrigado. Foi um prazer te receber aqui, viu? Walter, muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço para toda a sua família e fique com Deus, gente. Obrigado a vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!